Bem, meus amigos, boa noite a todos. Então, estamos começando aqui mais um encontro da Casa da Pesquisa Operacional. E após uma live maravilhosa com a professora Luciana Alcoforado, que é uma das referências nacionais e internacionais da estatística, né? Acabamos de fazer agora uma live com ela que organiza o Seminário de Estatística com R, que é uma iniciativa inovadora no Brasil e na América Latina. Estamos começando outra live que tem tudo a ver com estatística também, né? O professor Éder vai explicar aí para a gente o que é essa história de Six Sigma, né? Como é que será isso que é, pode... O que será que é? Será que isso tem a ver com estatística? Mas espera aí, eu aprendi que no controle da qualidade eu preciso ter 3 sigma para ter 99,67%, né? Por que de 3 sigma agora eu preciso usar 6 sigma? Né? Isso tudo o professor Éder vai explicar para a gente. Né? E aí, professor Bezerra? Olha, primeiro aí agradecer aí, né, essa oportunidade hoje de aprender mais, porque o segredo do sucesso é a humildade. Agora eu já quero agradecer aí o comandante Marcos por ter organizado essa live, eu quero aprender, e eu também já quero fazer uma pergunta para o professor Éder. Ô Éder, eu ouvi dizer que esse negócio de 6 sigmas só funciona para japonês, isso é mito? Ou um cabo da bodega? Eu gosto muito da expressão do meu amigo Dr. Marcos. Será que um cabo da bodega, o Zé da bodega, vai poder usar esse negócio ou só é para japonês? Padaria. É isso que eu quero saber. Claro que não. Padaria do seu Zé. A padaria do seu Zé. Ele faz pão, né? Seu Zé faz pão. E aí, como é que ele usa para melhorar o pão? Né? É isso aí. Para qualquer coisa. E aí, professor Éder? Então, pessoal, vamos lá. Então vamos começar a falar. Vamos começar do começo, né? O que é. Vamos primeiro falar o que é e depois quem criou, aonde surgiu. Depois a gente evolui como é que isso pode ser usado nas organizações e como é que a gente pode usar em qualquer tipo de negócio, né? Então, comece explicando para a gente aonde que surgiu essa história de Six Sigma, né? O que é, quem criou, para a gente seguir uma linha de raciocínio. Ok, então vamos lá. Bom, então, pessoal, boa noite. Então, primeiramente, agradecer aí aos mestres pela oportunidade, ao público estar aqui presente. Bom, pessoal, como é que começa a história do 6 Sigma, né? Originalmente, a gente já tinha, na verdade, várias possibilidades, né, várias metodologias da gente fazer otimização, da gente fazer melhoria de processo, que tudo começou lá no nosso famoso lá, ciclo PDCA. Do ciclo PDCA, a gente acabou evoluindo para a metodologia Lean, que está baseada no sistema Toyota de produção. Só que o que acontecia, pessoal? A gente tinha um problema que era inerente às análises que se faziam, que acontecia o quê? Acontecia que tanto o PDCA quanto o Lean, eles detectavam que estava acontecendo problemas de variabilidade, mas eles não conseguiam resolver. Por que eles não conseguiam resolver? Porque tanto o ciclo PDCA quanto a metodologia Lean, eles não têm ferramentas estatísticas. E quando a gente está falando que a gente tem um problema de variabilidade, a gente tem um problema estatístico. E a gente, por consequência, a gente precisa dar uma solução estatística. E daí o que aconteceu? Começou a ser desenvolvido na Motorola University uma metodologia que originalmente ela chamava, né, a metodologia tradicional do 6 Sigma se chama DMAIC. E lá na Motorola ela chamava AIC. Né, ela não tinha o primeiro D, que é o D do Define. E o que era a ideia dessa metodologia? A ideia dessa metodologia era criar um conjunto de métodos trazendo ferramentas avançadas de qualidade para melhorar a parte de diagnóstico, para a gente conseguir estruturar o problema de forma correta e tratar de forma estatística
os problemas de variabilidade que a gente tinha. Então, por exemplo, dá para fazer melhoria de processo e otimização com PDCA? Dá. Dá para fazer com Lean? Dá. Dá para fazer com Six Sigma? Dá. Mas não dá para resolver problemas de variabilidade sem Six Sigma. Então, a ideia original se partiu disso daí. Daí, o que aconteceu? Daí, essa metodologia ela foi para General Electric, para a GE, na mão do Jack Welch, que foi o grande... O Jack Welch, eu diria que foi a grande estrela do firmamento do Six Sigma, um cara absolutamente fantástico, que usou pesadamente. E eu me recordo que tem um livro que eu li, que ele falava alguma coisa mais ou menos do tipo. Eles investiram algo em torno de 500 milhões de dólares em investimentos para você criar os níveis especialistas de Six Sigma, né, que são o Green Belt inicialmente, depois o Black Belt e o Master Black Belt. E isso daí, em pouco mais de um ano, rendeu 1,6 bilhões de dólares de redução de custo, né, parafraseando as frases do grande professor Bezerra, que ele fala de centavo em centavo. Professor Bezerra, quantos centavos tem 1,6 bilhões de dólares? Bocado e eles de conseguiram centavos, estruturar isso daí, exatamente. E daí o que aconteceu? E eles perceberam lá na utilização que eles fizeram dentro da GE que precisava estruturar melhor os problemas em relação à metodologia original, tradicional lá da Motorola. Que é mais ou menos, mestre Marcos, fazendo um paralelo aí com o PO, é a história de PO soft e PO hard. A gente está acostumado a mexer com PO hard, mas muitas vezes a gente resolve o problema de forma errada, porque a gente não estruturou o problema de forma certa, que é justamente PO soft. Motivo pelo qual eu quero fazer um pós-doc nisso também. Enfim, verdade. Mas daí, o que aconteceu? Eles criaram o D de definição, não, o D do define. E daí eles criaram uma metodologia que foi a primeira, na verdade tem várias metodologias de Six Sigma hoje, que ela é de forma muito resumida, né? Eu vou falar rapidamente agora, depois a gente esmiuça um pouquinho mais, mas ela é baseada na definição do problema, no define, no escopo do seu projeto, né? E lembrando de novo, né, mestre Bezerra, né? Gestão de projeto na veia, não precisa nem falar, né? Depois, a gente aprende que a gente não pode fazer achismo em Six Sigma. Six Sigma é uma ciência baseada em dados. Então, a gente vai fazer o measure, que é uma etapa de medição. Depois, na sequência, uma etapa de análise, que é o analyze. Depois, a gente vai, baseado nesses foundings, esses achados que a gente teve, a gente vai fazer os levantamentos das oportunidades de melhoria, que eles chamam de improve, e daí no final a gente vai criar uma metodologia, a gente vai aplicar uma etapa que tem por objetivo garantir que você saia do seu estado atual, né, do seu problema, e vá para o estado futuro, que é o sem problema, que é o control. Então, Mas, isso daí é na fase de implementação. Me explica uma coisa. Lá na década de 20, né, o Stewart, ele propôs lá nos primórdios, né, o controle estatístico de processos, né? E aí, assim, no início, 3 Sigma atendia a nossa produção, né? Se você tivesse 3 desvio padrão ali a média, 3 desvio padrão para mais e para menos, você tinha ali 99,67% da amostra, né? E aí, por que evoluiu? Qual foi a necessidade de se evoluir do 3 Sigma para o 6 Sigma? Né? Então, mas o que acontece? Né? Essa relação do 6 Sigma, ela está baseada numa medida de qualidade de processo que chama capability. O que é a ideia? A ideia é o seguinte: eu tenho um output que o meu processo dá, que são os limites de controle. E eu tenho um output que é o que o meu cliente aceita, que a gente chama de limite de especificação ou limite de engenharia, ou limite do cliente, seja lá o que for. E daí, qual que é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte: eu quero fazer com que o meu processo ele produza tudo
né, produza todo esse 99,67% que você comentou, que é o mais ou menos 3 sigma da curva normal, dentro do limite de especificação de engenharia. E mesmo que aconteça uma variação em termos de posição, ou seja, a média varia um pouquinho, ou de dispersão, que a minha curva abra um pouco, eu continue fazendo as coisas dentro do limite de especificação. Então, quando eu faço isso, eu não estou fazendo nada abaixo do mínimo que o meu cliente aceita ou nada acima do que o meu cliente aceita. E com essa ideia, o que foi feita? Se chegou à conclusão que a gente precisava melhorar a qualidade. E, mestre, é assim, né? Vamos pensar, eu gosto de fazer uns exemplos assim, né? Pô, 99,67% é bom, não é? 23 erros a cada 10 mil. Imagina que a gente tem uma fábrica de Maserati. A cada 10 mil carros que você compra, que você fabrica, você joga 27 fora. Tá bom isso? Pois o meu lado judeu tá até tremendo já aqui, ó. Não é nem E quando a gente está falando de... Pode se aplicar a parafuso, mas outra coisa, mas não dá para aplicar para tudo não, né? Uma Mestre Bezerra nem para parafuso, mas Bezerra é jogar dinheiro fora. De novo. E daí, assim, quando você fala de 6 sigma, a gente está falando de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Ou seja, eu vou jogar 34 peças fora a cada 10 milhões de peças que eu fabrico. E isso daí ajuda a indústria a manter... Porque os conceitos que estão relacionados com 6 sigma não é só a parte de qualidade, né? 6 sigma, acima de tudo, é dinheiro na mesa. É show me the money. É a gente evitar esses grandes desperdícios. E por que ele é tão importante? Porque o grande inimigo que a gente tem... Exatamente. E, pessoal, eu estou dando exemplo de parafuso de carro, mas entenda o seguinte, imagina uma empresa de contabilidade que faz nota fiscal. Você já pensou? Se ela começa a emitir nota fiscal, ou emitir, ou pagar, ou receber nota fiscal errada? Errada, né? Olha a bagunça que dá. Então, ele serve para qualquer coisa. Então, esse tipo de metodologia serve para tudo. Porque o grande... Alô, Max? Travou aí? Aqui para mim travou. O meu deu uma travada. O Éder travou ou foi o meu que travou? Aqui também travou. Alô. Voltou. Alô. Tô aqui. Voltou? Então tá bom. Vamos lá, fala aí. Então o que acontece? Então, independente de qualquer coisa, a ideia da metodologia 6 sigma também é a gente ter uma padronização de tudo. E a gente tem esse problema, porque assim, o nosso universo é formado de variabilidade. Então não tem como a gente tratar de forma otimizada, de fazer uma melhoria de processo efetiva, se a gente não tem ferramentas estatísticas para a gente resolver o nosso problema de variabilidade. E além disso daí, tem esse problema que eu comentei, que é um problema que inclusive faz parte do método científico. Isso aí existe dentro de pesquisa operacional, que é a parte de POSoft, que é a gente estruturar os problemas de forma correta. E o 6 sigma vem de encontro a tudo isso. O 6 sigma supra essa necessidade. Então, a gente pode utilizar outras ferramentas para fazer melhoria? Pode. Mas a única ferramenta, ela está equipada com a parte de estatística e qualidade para fazer esse diagnóstico e resolver os problemas de variabilidade, é o 6 sigma. E se a gente for pensar, né, professor, tudo na natureza, tudo na vida econômica, tudo sofre variabilidade. Sim. Tudo. Isso é inerente a, né? No universo, tudo tem variabilidade. Sim. Né? E na verdade, mestre, é assim, né? Uma coisa que a gente começa a ter esse tipo de feeling, né? E assim, eu sou engenheiro de produção, e a minha formação em estatística veio todos os cursos meus de 6 sigma. E a gente começa a entender que a forma madura de você conseguir entender o que é estatística
né? Porque quando a gente começa a entender, o pessoal fala, não, é que você vai fazer previsões baseadas em números, mas não é só isso. A estatística te permite a você trabalhar com as incertezas dos fenômenos que você não consegue determinar. Então essa que é a ideia, essa é a grande ideia. E principalmente quando a gente tem processos paralelos, seriados ou mistos, aí a gente ainda tem complicômetros, porque as variações inerentes dos processos anteriores, elas vão sendo arrastadas para frente no processo, que é, por exemplo, a necessidade da gente usar simulação e coisas do tipo quando a gente está trabalhando com PO. Tanto que, quando a gente pega os modelos mais robustos de pesquisa operacional, sei lá, Messi, quanto? 95% deles são modelos estocásticos, são modelos baseados em estatística. Justamente por quê? Porque a gente tem inerentemente variabilidade e um monte de certeza que a gente precisa trabalhar. Não tem como. Mas aí me diz uma coisa, peraí. Assim, aparentemente, pelo que você falou, aparentemente parece uma coisa complicada, né? 3 sigma, 6 sigma, né? Estatística, meu Deus, como é que eu vou fazer e tal. Como é que a gente faz esse depara, né? Da estatística, dessa abordagem mais estatística, e a gente conseguir aplicar em qualquer organização, de uma maneira simples, rápida. Como é que a gente consegue isso? Aproveitando então, aí, viu, Éder? Aproveitando aí, sim, o Luiz Henrique, quer que você dê um exemplo aí de Lean Six Sigma para na área de serviço aí. Tá vendo aí que ele está solicitando aí, ó? Aí, deixa eu ver Luiz Henrique Rodrigues. Eu vou fazer que nem eu faço com a resposta da logística, velho. Eu fico pensando assim, ó. O cara fala, pô, mas professor, você não falou do exemplo. Cara, dá para usar em absolutamente qualquer coisa. Ó, você quer ver um exemplo bem bobinho, simples de tudo, que é um negócio que eu já fiz muitas vezes? Eu sou chamado para fazer processo, né? E eu lembro uma vez eu fiz um processo que era folha, que era para fazer a parte de contas a pagar. Nossa, mas você chama engenheiro de produção para fazer processo de contas a pagar? Pessoal, o contador ele sabe o que é débito ou crédito, ele não sabe fazer processo. Quem faz é engenheiro de produção. E daí, pessoal, o que acontece? Imagina o seguinte, sei lá, vamos chutar lá. Imagina que você tem uma nota fiscal, que você tem 20 campos na nota fiscal. Pessoal, a nota fiscal só está certa se a nota fiscal inteira estiver certa. Toda ela. Ela inteira. Daí o que acontece? Daí você precisa fazer algumas coisas que daí é a história do Black Belt, que é a parte de definição de erro operacional. Então, pergunta. Então, eu tenho que resolver o problema. Para o contador, a nota pode ter um erro ou pode ter 20 erros. O contador, a nota ou está certa ou está errada. Para o Black Belt, que é o cara que tem que resolver o problema, que ele tem que fazer instrução de operação de como é que informa, como é que monta, como é que corrige, como é que completa, o que ele vai fazer? Ele tem 20 possibilidades de erro. Né, que só é a quantidade de defeitos por milhão de oportunidades que a gente chama dentro do Seis Sigma. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de um negócio muito simples na área de serviços, que é pura variabilidade. Então, por exemplo, sei lá, o cara erra sempre o CPF. Então, mas tem jeito de você travar esse campo com uma fórmula. Você elimina esse problema de variabilidade. A mesma coisa que o CNPJ. Tem um outro campo lá que você pode usar, que é para você fazer o CFOP, que é uma codificação da nota. Então, o que você pode fazer nesse sentido? Você pode criar uma tabela com palavras-chave. Então, sempre dá para fazer uma série de informações estruturadas, de forma que a gente consiga reduzir a variabilidade. E quando a gente reduz a nossa variabilidade, a gente melhora o nosso processo. E Luiz Henrique, assim, ó, isso é um dos exemplos, tá, cara? Tem infinitos exemplos.
E eu estou dando um exemplo para você de serviço. Agora esquece, tira o campo da nota e põe a cota da peça. É a mesma história. E seguindo aí a linha do Luiz Henrique, né? É como o professor Éder falou, né? O DMAIC. Então, primeiro definir o problema, né? O define. Exatamente. Então, eu tenho, sei lá, uma operadora de telemarketing. Então, vou definir o problema. Eu tenho um problema que eu tenho uma variabilidade muito grande. Tem atendimento que eu faço em 3 minutos, tem atendimento que eu faço em 10 minutos, tem atendimento que, né? Então, quer dizer, você tem uma variabilidade enorme, né? Então, o que a gente vai procurar fazer, né? Que eu entendi pela explicação que o professor deu. Eu vou procurar, ao invés de deixar por exemplo, o atendente lá solto, falando o que ele quiser, eu faço uma espécie de checklist ou uma espécie de respostas Instrução de operação. Pois é. E aí, com isso, eu reduzo a variabilidade de respostas possíveis, né? Com isso, essa variabilidade do tempo de atendimento, ela vai diminuir. De 3 a 10 minutos, já vai passar a ser ali na faixa de 2 a 3,5. Então, já reduzo absurdamente essa variabilidade, né, no tempo de atendimento. É um exemplo aí Certamente. Tem uma padaria. O padeiro fala, o padeiro da segunda-feira leva um tempo para fazer uma fornada. O padeiro da terça-feira leva outro tempo, porque cada um tem um jeito de fazer o pão. Então, o que eu faço? Eu padronizo, né? Olha, para fazer o pão, todo mundo tem que seguir esse passo a passo. E aí, ao invés de cada um levar um tempo diferente, porque faz uma receita diferente, deixa no forno um tempo diferente, todo mundo vai seguir a mesma receita, e aí você vai ter uma pequena variação. Um vai fazer uma fornada em 32 minutos, o outro em 31, o outro em 32,5, o outro em 30,5. Eu continuo tendo uma variabilidade, porque ela é inerente ao processo, mas eu reduzo absurdamente essa variabilidade, né? Exatamente. Eu acho que pelo que eu entendi que o professor explicou, certamente. Né? Mestre, deixa eu falar um pouquinho do DMAIC, que eu acho que talvez fique mais claro, né? Então, o que acontece? Nossa primeira etapa é o nosso amigo lá, Define. O Define, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer o escopo do meu processo. Olha, o grande Pavel, ó. Pavel é meu orientado lá no MBA de Data Science lá da USP. Da USP. Tá fazendo um negócio light. Ele criou o próprio simulador, fazendo ciência de foguete. Show de bola. Então, o que acontece? Eu vou estipular as fronteiras do meu processo. O que eu tenho que resolver? Me perdoa aí, mas o Pavel também é nosso aluno no MBA em marketing analítico. Opa, eu sei, estou sabendo. Ele é polivalente, viu? Não, ele é nervoso, o Pavel é nervoso, ele está em todas. E sem contar o que ele manja de simulação. Não perde tempo, nervoso. Não, um cara de sacada, um cara visionário. Sim, opa. Nervoso. O Pavel é nervoso. Show de bola. Bom, então, continuando, né? Daí o que acontece? Eu preciso ver o que é crítico para o processo. O que eu tenho que fazer para resolver o problema. E daí tem os CTQs, né? Que é o Critical to Quality, Critical to Service, Critical to Engineering. Daí depende da área que eu vou estar fazendo. Selecionando esse tipo de coisa, eu vou escrever um documento que é muito parecido com o que a gente faz em gerenciamento de projeto, que é o Project Charter, que é o guia do meu projeto. Então, nisso daí eu vou colocar tudo que eu tenho que fazer, os objetivos e aonde que eu tenho que chegar. E daí eu vou selecionar o time que eu preciso, eu vou selecionar quais são especificamente as áreas de expertise, o que eu tenho que cobrir. Então, isso daí, pessoal, seria o equivalente ao PO Soft, que é a estruturação do problema que eu estou fazendo. Para eu não me perder ao longo do tempo. Não deixa de ser. Porque o que acontece? Na hora que eu começar a trabalhar e surge alguma dúvida, aonde que eu olho para ver para tirar a dúvida? Eu olho no meu Project Charter.
Daí o que eu vou fazer? Daí eu entro na fase de análise de dados, de trabalho de dados. Antes de analisar os dados, eu vou colher os dados, eu vou fazer a parte de measure. Então, eu faço toda uma medição, levanto os meus dados, eu colho os meus dados em base de dados e faço as minhas análises. O que eu quero enxergar nas minhas análises? Eu quero entender os meus números. Eu preciso entender a natureza dos números, eu preciso entender o que varia, eu preciso entender correlação, eu preciso entender como é que é a dispersão, como é que eles estão correlacionados. Daí, baseado nisso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou propor as melhorias. Nessa etapa, inclusive, né, que eu estou falando muito rapidamente, mas a gente não pode esquecer, né? E antes de fazer o nosso amigo Seis Sigma, a gente tem que ter feito o Lean primeiro, porque o Lean dá a visão holística e nos dá um mapeamento do nosso processo. E o mapeamento do processo, ele é extremamente importante para a gente entender como é que o nosso processo funciona. E nessa etapa que eu estou fazendo a análise, ele vira uma ferramenta de comunicação, porque daí você consegue sentar com o pessoal para explicar aonde está o processo, quem que é o dono da caixinha, como é que funciona, da onde vêm os dados, da onde vêm os elementos, e você serve como uma ferramenta de comunicação. E, obviamente, antes da gente aplicar o Lean, a gente tem que aplicar o 5S. Essa cadeia é impossível de ser quebrada, porque eu tenho que trazer ordem ao caos, tenho que eliminar o desperdício e fazer os mapeamentos, e o Lean, conforme o professor Mauro brilhantemente comentou na palestra dele a respeito de Lean Manufacturing, ele consegue perceber problemas de variabilidade, mas ele não consegue resolver, que foi o que eu comentei. Mas já está lá no mapa, já tem oportunidade. Ele me ajuda a fazer o meu improve. Bom, daí terminando essa fase de análise, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha situação atual, que é o problema que eu tenho, que são as variabilidades que eu tenho, que são as coisas que eu tenho que melhorar. E daí eu vou criar um mapa, que é o mapa sem os problemas, que a gente chama de mapa futuro. Então eu tenho o estado atual e tenho o estado futuro. E daí eu crio um abismo no meio chamado plano de ação. E esse plano de ação, ele tem por objetivo fazer o quê? Você levar o seu processo do estado atual até o estado futuro, de forma que você consiga efetivamente resolver o seu problema. Terminando essa fase, a gente vai para a fase de control. Então, a fase de control tem duas fases em princípio, né? A fase de control na primeira etapa, ela tem por objetivo você controlar a implementação do seu processo, para ver se você está fazendo de forma correta, para ver se você precisa fazer algum ajuste de direção, alguma coisa nesse sentido. E numa segunda fase, ele age como se fosse um cadeado no seu processo, para evitar que o seu processo novo, sem problema, ele não volte a ser o seu processo antigo, cheio de problema. E daí eu vou além, né? Já que nós estamos falando de Seis Sigma, quando na sua organização tem um Master Black Belt, que era o caso das minhas organizações, né? Eu atuei esse papel também, você tem uma outra fase que chama R, que é o Replicate. O que faz esse Replicate? De novo, a gente está falando aí do Mestre Bezerra, é a parte de gestão de conhecimento. O conhecimento que eu gerei dentro da gestão do meu projeto, com as minhas descobertas, com os meus findings, com os métodos que eu utilizei, eu posso replicar em outro projeto? Então, isso aí é uma etapa. E dentro da organização, o Master Black Belt ele tem por objetivo fazer o que a gente chama de Knowledge Management, que é a gestão do conhecimento. Então, o que você aprendeu dentro do desenvolvimento dos seus projetos, você não pode perder. Então, esse daí é o R de Replicate. E com isso você fecha a metodologia. Termina aí? Não, pessoal, não termina aí. Porque muitas vezes o que acontece? Depois que você usou toda essa ferramenta maravilhosa, né? Você fez o Kaizen utilizando o 5S, você fez o Lean para você fazer a parte de mapeamento e a parte
efetivamente de redução de variabilidade, observando o que estava variando dentro do seu processo, eliminando o desperdício, daí você aplicou o Seis Sigma, você vai expandir na direção da gente usar, muitas vezes, conceitos relacionados com RCM, né? Que é o Reliability Center Maintenance, que é a manutenção centralizada em confiabilidade, porque o que acontece? Você precisa manter o seu processo funcionando. E muitas vezes a gente tem um monte de problema porque a gente tem uma manutenção. E, pessoal, manutenção, entenda, o pessoal sempre pensa em máquina, não é. Serviço é a mesma coisa. Às vezes é mais complexo de enxergar, mas o conceito é exatamente o mesmo. Para você conseguir ter estabilidade no seu processo. O seu processo tem que ser estável. Daí, finalizando essa etapa, a gente parte para a pesquisa operacional. Então, muitas vezes, você gera várias alternativas possíveis para a solução do seu problema. É uma técnica que é muito comum a gente usar, e, aliás, eu usava isso fazendo projeto de fábrica, é usar a simulação para gerar vários cenários. Então, era muito comum, você tem várias soluções possíveis. Só que na hora de você tomar uma decisão, você tem que ir mais além ainda. Além de usar a pesquisa operacional com simulação, você tem que usar algum tipo de análise de decisão multicritério. Porque os nossos projetos, né, o que a gente mexe com o dia a dia, eu não me recordo de nada que eu tenha mexido, nem no meu dia a dia em casa, que eu tenha só um critério decisório. Eu sempre tenho um monte de critério decisório. E o pior de tudo é que eu vejo muita gente nas organizações levantar um monte de critério na hora que você está fazendo análise do seu projeto, daí eles elegem um e falam, não, então, nesse um aqui a gente vai pegar o maior ou vai pegar o menor, que é absolutamente um absurdo. Você tem que ter uma solução dentro de, por exemplo, imagina que você tem 20 alternativas e, sei lá, 30 critérios. Das 20 alternativas, qual que é o conjunto dos 30 critérios que você tem que é a melhor solução possível? Então, para esse tipo de coisa, a gente vai chegar a usar algum método de análise de decisão multicritério. Pegando um gancho com o Mestre Bezerra de novo, Mestre Bezerra, não sei como é que o povo faz gestão de risco, por exemplo, em gestão de projeto, sem usar PO, porque assim, para mim não tem pé nem cabeça. Usar uma coisa só e ter um monte. Você falou aí na cutucou o cão com vara curta, né? Então deixa eu falar, né? Mas antes pedir aos colegas aí que lembre-se de curtir, minha gente. Vão curtindo aí, porque a gente tem que pedir para as pessoas curtirem. A gente não pode esquecer disso, não, né? Curta aí, porque quando você curte o Facebook e o LinkedIn, ele me mostra para mais pessoas também, convida mais gente. Então, lembre-se de curtir também. Quem estiver assistindo também depois ela gravada, deixa o comentário que é para a gente saber. Mas é o seguinte, você sabe que eu venho estudando gerenciamento de projetos há muitos anos. Aqui atrás de mim é o Guia PMBOK sexta edição, né? Está aqui, né? Eu faço questão dele ficar presente ali, porque eu dou muito valor, mas nós temos aí, por coincidência, né, um curso de treinamento de preparação para certificação em gerência de projeto, que para o cara tirar a certificação PMP, ele tem que ter, no mínimo, 3 anos de experiências, mas, na prática, o que é que nesses anos que eu convivi com os gerentes de projetos? É que a grande maioria não tem esses conhecimentos necessários, por exemplo, de pesquisa operacional, de multicritério e tudo. Está lá no Guia PMBOK, mas o Guia PMBOK faz só uma referência. Mas são poucos aqueles que realmente são gerentes de projetos que valorizam esses conhecimentos. Ou seja, isso quer dizer, como a gente sempre fala, deixa dinheiro na mesa, perde dinheiro porque não usa essas ferramentas. Muito! Que adianta você ter uma ferramenta e você não usar, ou usar de forma errada. Por exemplo, um cara usa o capacete de uma moto e esquece de amarrar. Meu amigo, só você não amarrar aquilo não serve de nada. Usar o capacete sem amarrar e bem amarrado não serve.
Você tem que usar a ferramenta correta, não é não, Éder? Certamente, mestre Bezerra, eu não tenho dúvida alguma. Então, você estava comentando, eu ainda estou estudando o PMBOK versão 6, que eu manjo bem até o 5. Eu não sei as grandes modificações que tiveram no 6. Já Mas saiu o 7, né? Já saiu eu chego lá. Mas o que acontece, né? O PMBOK, ele faz uma série de recomendações. Né? Então, por exemplo, o curso, a certificação PMP não vai te ensinar a utilizar, por exemplo, pesquisa operacional, não vai te dar base estatística, coisas que a gente tem que correr atrás. Mas, o mestre Bezerra, por exemplo, no meu começo de carreira, né, que eu comecei lá como engenheiro de simulação, daí eu virei gerente de projeto e coisa do tipo, é o que eu comento com o pessoal. O fato de eu já ter sido iniciado na parte de Six Sigma, de conhecer pesquisa operacional, foi um diferencial enorme para mim, porque eu conseguia fazer um monte de coisa que era só eu que tinha as ferramentas para fazer. Isso daí era questão de correr atrás. Mas o PMI, por exemplo, é um negócio que, sem sombra de dúvida, te dá uma luz gigante, enorme para fazer as coisas. E graças aos conhecimentos, principalmente do PMI, por exemplo, eu e o mestre João Benito Savastano, nós desenvolvemos um software para fazer gestão de projeto na empresa que eu trabalhava. Isso aí em 1996. E era um software lá que os conceitos do software estavam tipo 10 anos à frente do que a gente usava, graças a esses conhecimentos de Six Sigma que foram trazidos, do PMI, de pesquisa operacional. Então, tudo isso ajuda, assim, absurdamente, sem sombra de dúvida. E responda aí ao Jefferson Vilela, está perguntando aí se o Six Sigma conflita com o PMBOK. Não conflita. São coisas diferentes. O que acontece? O PMBOK ele tem por objetivo te fornecer uma série de diretrizes, uma série de políticas, uma série de visões de quais são os problemas que você pode ter dentro de um projeto. Como é que você estrutura o projeto? Que é a história que eu estava comentando de você fazer a estruturação do problema. O problema do PMI é a gestão do projeto. O Lean Six Sigma, ele não tem conflito nenhum. O foco do Lean Six Sigma é você resolver os problemas de variabilidade. Então, assim, eles não são conflitantes, eles são complementares. Inclusive, né, para dar uma palhinha, na área no Guia PMBOK tem uma área lá chamada gerenciamento da qualidade. Então, se você olhar lá, tudo... Perfeitamente. Lean, Six Sigma, tudo é abordado lá. Tudo é abordado, ou seja, o próprio Guia PMBOK já diz, é um guia com as melhores recomendações. Não é uma metodologia. É um guia, é como o Guia Rodoviário Federal, que tem todas as rodovias. Você é que escolhe. Ele não diz faça isso ou faça aquilo. O Guia PMBOK vai dizer, olha, essa ferramenta você tem que conhecer, você tem que usar. Agora, cabe o quê? Ao gerente de projeto ter a sensibilidade e saber que precisa entender de Six Sigma, que precisa entender de Lean. Porque se você não entende, você deixa dinheiro na mesa. Se você não economiza, aquele negócio, tem que trabalhar para economizar 1 centavo. Começa com 1 centavo. Esse é que faz a grande diferença. Por isso que sempre uma coisa completa a outra. E você não pode fazer nada sem olhar o todo. Não é isso, não, Éder? Exatamente. Mestre Bezerra, para você ter uma ideia, na verdade eu fiz o curso de Green, Black, Master Black Belt 2 vezes, né? Eu fiz por uma consultoria aqui no Brasil, primeiro, na década de 90, que era de um professor meu lá da Faculdade de Engenharia Industrial. E quando eu entrei nessa montadora, eu fiz de novo pelo Six Sigma Academy, que é um órgão certificador deles lá dos Estados Unidos. E, por exemplo, o tempo de duração do meu curso original de Black Belt foi literalmente um MBA, que foram mais de 400 horas de treinamento. E entre os treinamentos que eu tive um treinamento de 80 horas
do PMI, Messi, eu acho que foi versão... Acho que era o PMI... Era por volta do ano 2000, acho que foi o PMI Boc, acho que número 3 que eu fiz. Porque assim, a gente não tinha como você exercer a função boa de Black Belt e de Master Black Belt sem você ter conhecimentos profundos de como é que você gerenciava um projeto. Porque o Black Belt, o que acontece? Mais do que ser o técnico especialista, ele é o líder do projeto. Ele mexe com conflito, ele resolve problema técnico, ele resolve problema com pessoas, com recursos, com qualidade, ou seja, são as recomendações que aparecem lá no PMI Book. Então, ou seja, seu comentário, nota 10. A propósito, o doutor Marcos, hoje, me mandou um artigo, rapaz, que eu só li assim, rapidamente, mostrando o uso da pesquisa operacional no gerenciamento de projeto. Mas, Marcos, vamos fazer uma live para os gerentes de projetos, que muitos gerentes de projetos não sabem nem o que é pesquisa operacional, por que pareça. Tem certificação para portfólio de projetos. Esse artigo eu publiquei na Proceeding Computer Science e ele foi apresentado em julho, na China, julho do ano passado. Né? Foi justamente aplicando o método TOR2 para formação de portfólio de projetos. Né? Vamos marcar aí, vamos chamar também o Éder também, que o Éder é especialista na área de gerenciamento de projeto, então vamos fazer essa live, convidar o Diego. Olha o Diego aí conosco, professor. Aí, ó. O Diego lá do nosso MBA. Diego Prata. Está sempre aí com a gente. MBA Pesquisa Operacional. E o Éder ficou mudo agora. Fechado. Ficou mudo, fechou teu microfone. Pronto, voltou. Opa, voltou. Então, inclusive eu me lembro que a gente fez uma live com o grande professor Daniel Moura, que ele estava comentando assim, vocês já tiveram a oportunidade de usar, que ele é um super especialista na parte de segurança, né? Vocês já tiveram a oportunidade de usar pesquisa operacional para comprar equipamento de segurança? Eu usava o tempo todo. Então, assim, existem algumas ferramentas, pessoal, que assim a gente não usa porque a gente não conhece. E a partir do momento que você começa a dominar essas ferramentas, você vê que as aplicações são infinitas e ilimitadas. Por isso que a grande sacada não é você virar um super mega especialista no pontinho. É você ter uma big caixa de ferramenta. Você dominar um monte de técnica diferente, um monte de ferramenta diferente, porque tem coisa que você vai resolver com martelo, tem coisa que você vai resolver com uma chave de fenda, tem coisa que você vai precisar de um soldador, então você precisa efetivamente conhecer um monte de ferramentas diferentes. É o que eu falo, certo, né? A gente tem que encher a nossa caixinha de ferramentas, né? E aí, é o que você falou assim, se você só sabe uma ferramenta, use a que você sabe, né? É melhor usar a que você sabe do que não usar nada, decidir na orelhada. Só sei o método HP. Ok, usa o HP, né? Só que a gente começa a cair naquele problema, né? Para quem só tem um martelo, tudo vira prego. Né? Exatamente. Então, às vezes, o problema não pede o método HP, ele pede o Electric, ele pede o TOPSys, ele pede uma abordagem mais estatística, né? Mas, como você não sabe, só sabe o método HP, vai usar o HP, né? Mas, então, é o que o professor Bezerra sempre fala, né? Você tem que ter aquela proatividade, aquela inquietude de continuar buscando conhecimento, de continuar aprendendo. Você tem que ser abundante, né? Como o professor Bezerra sempre fala, você tem que ser abundante em aprender, abundante... A evolução tem que ser contínua. Pois é, e aí... E é um movimento que não acaba nunca. Eu olho hoje, assim, eu fico extremamente desconfortável porque eu tenho a sensação de que eu não conheço método nenhum. Porque, né, cada vez que você conhece um método novo, essa semana mesmo, eu estava lendo eu participei de uma banca de doutorado e aí vi os nomes de uma série de métodos que eu não conheço. Já começou a me dar aquela tremedeira no olho, né?
Vamos lá. Ó. Piprécia. Eu não conheço o método Piprécia. Né? Aí eu já fiquei desconfortável. Né? Depois, Foucault. Eu não conheço o método Foucault. Né? Nunca ouvi falar. Eu estudo PO há quase 30 anos. Nunca escutei falar em Piprécia e Foucault. Então, quer dizer, isso já me tirou da minha zona de conforto. Eu já anotei aqui que eu preciso estudar esses 2 métodos. Se eu me propus a ser um profissional, um cientista da área, eu não posso aceitar não conhecer. Eu não preciso saber a fundo, mas eu tenho que saber mais ou menos o que o método trata, quais problemas que ele resolve, né? Isso eu tenho que saber, é minha obrigação, eu trabalho com isso. Né? Então, quer dizer, eu poderia ficar aqui sentadinho na minha cadeira, né? Meu salário já está caindo na Marinha, da minha mulher também está. Tá bom, aprendi aqui o método HP e vamos tocar a vida. Mas não, né? Se eu quero abundância, se eu quero prosperidade, eu tenho que ser abundante, inclusive em aprender. Né? É isso, isso é uma filosofia de vida. Agora, você vê o segredo... Inclusive, dividindo essa tremedeira que você teve, o ano passado, lá no nosso grupo de pesquisa lá do Instituto Militar de Engenharia, nós vimos o quê? Eu vi 30 métodos que eu não conhecia. Sim, então, eu tremi o tempo todo lá. Nem eu, Suara, Critique, Moura, exatamente. Eu não conhecia esses métodos. Né? Só que aí bateu na minha mão, eu falei, opa, agora a gente vai estudar. Né? E baseado naquela... Bateu na minha mão, eu olho um nome que eu não conheço, no dia seguinte eu estou estudando. Agora, isso aí, viu, Éder? Isso aí, o que o doutor Marcos está falando, a palavra de ordem é humildade. Meu amigo, quanto mais você sabe, mais você tem que aprender. Você não pode parar nunca. Olha, um americano, em média, ele faz 5, 6 MBAs na carreira dele. O pessoal que trabalha, né? Quem quer fazer mestrado lá é o pessoal que quer dar aula em faculdade, mas o cara que quer ganhar dinheiro, quer trabalhar no mercado e quer ganhar muito dinheiro, ele vai buscar esses conhecimentos nos MBAs. Sim. Esse é o segredo. Você economizar centenas, milhares de horas aprendendo com os mestres. Esse é o que faz a diferença. O segredo é você buscar esses conhecimentos. Tem que ter humildade e saber que você... Com um MBA que você faz, já pode você botar você para outro patamar, você já pode duplicar, triplicar o seu salário. Eu recebi uma. Olha só, professor. Diariamente, nós temos o nosso grupo de pesquisa operacional, né? No WhatsApp, né? Tem do MBA, enfim, da Casa da Pesquisa Operacional. Diariamente, eu recebo de 2 a 5 vagas de emprego para receber de 8 a 10 mil reais. Diariamente. Né? Todo dia eu recebo mensagem de algum CEO, de algum gerente. Professor, pelo amor de Deus, estou precisando de um profissional. 10 mil, salário de 10 mil, inicial. 10 mil para trabalhar em home office. E esses dias eu recebi uma vaga de emprego para receber 40 mil reais, com a opção de trabalhar, ir para os Estados Unidos ou ficar em home office no Brasil. Né? Mas tudo isso precisa, né? Essas vagas que eu estou falando são vagas para pesquisa operacional e cientista de dados. E também fluente em inglês também, né? Não pode esquecer, né? Exatamente, fluente em inglês, Exatamente. E professor Bezerra, só complementando o que você falou de humildade, professor, eu comecei a estudar PO em 1990. Olha, não vou mentir, eu acho que até 95, 96 eu tinha alguma noção da onde que era a fronteira, né? Até onde que se chegava fazendo pesquisa operacional. Agora, eu não faço a menor ideia, não consigo nem enxergar o horizonte. Não, lá você achava que sabia onde estava a fronteira, né? Agora eu tenho certeza que eu não sei. Absoluta que não tem a menor ideia onde a fronteira está. Não tenho, certeza absoluta. Eu não tenho a menor ideia onde a fronteira da PO está. Não tenho a menor ideia. E mestre, não precisa ir longe. E não é só a PO.
Você pega alguns métodos da PO, você não tem nem ideia. Simulação você não sabe. Meteorística, então, nem se fala. Daí entra o mestre Barandeiraça ainda e coloca computação quântica no meio. Aonde isso vai parar? Sei lá. Não, o Andreassa, ele chegou para tacar fogo no parquinho, né? Nossa, não, sério. Ele chegou para tumultuar o meio de campo, Nem com a computação normal eu já não estou dando conta. Ele veio me falar da quântica, que o átomo, que o elétron, a decisão, aí bagunçou o meu coreto. Né? Mas fantástico. É isso aí. Bem, meus amigos, então estamos caminhando aí para o final do nosso encontro, né? Já temos aí praticamente 1 hora de papo. E o assunto assim passou voando, né? Passou, eu nem percebi o tempo passar, né? Porque quando o papo está bom, a gente não percebe, né? Sempre. E aí, professor Bezerra, assim, pelo que eu entendi, né, que o professor Éder apontou aí para a gente, esses conhecimentos são absolutamente fundamentais para organizações de qualquer porte, né? Pequenas, até como você disse, para a padaria do seu José, né? A padaria do seu Zé. Ele quer estabilizar lá o processo de fazer o pão. Ele pode usar o Six Sigma, né? Tem lá a pensão da Dona Maria. Ela quer fazer lá quentinha, tudo com o mesmo peso. Porque tem uma que sai com 500 gramas, outra sai com 550, outra sai com 480. Ela quer reduzir essa variabilidade das quentinhas. Ela pode usar o Six Sigma, né? Quer dizer, E aí, o que a gente pode fazer, então, professor Bezerra, para disponibilizar esse conhecimento para a sociedade? Olha, veja aí o que foi o que o Luiz Henrique falou. Professor Helder, estou com saudade das aulas. Olha aí, na hora ele colocou aí, está com saudade. Então, realmente, a hora é essa, né? Luiz, eu quero ir para dizer a todos vocês que estão assistindo é o seguinte. Nós estamos lançando agora, né, um MBA em otimização e com o Seis Sigma, que você vai receber o certificado do MBA em otimização, projeto de otimização, que a sacada é você usar na prática, é você aprender hoje e usar já amanhã. A gente não quer nada que seja para o próximo ano, tem que ser para você teve aula no sábado, já tem que usar na segunda. E o professor Éder é o coordenador. O professor Éder é o coordenador, né? O professor Dr. Marcos também é o coordenador desse MBA. Então, qual é a grande sacada? É um curso de aplicação prática. E o foco é o quê? No sucesso do cliente. Porque nós estamos querendo, com isso, criar no Brasil a iniciativa. Olha, eu detesto quando eu vejo a pessoa reclamando que está ganhando pouco, porque ele não tem... Se você está ganhando pouco, é porque você não tem iniciativa. Rapaz, é o seguinte, você tem que ter iniciativa. Eu sou um motivador das pessoas. É por isso que eu me virei mentor por acidente. Deu tanto ajudar os meus alunos, de tanto eu ajudá-los, que eu resolvi ser mentor. Mas eu vou dizer o que é você ter iniciativa. Você tem um problema e você não vê a solução. Por exemplo, eu contar uma historinha rápida para dizer que eu tinha um problema e não tinha solução na época, e eu com 15 anos, é o seguinte, meu pai era caminhoneiro, e o sonho da minha vida era ter uma bicicleta. Eu pedi à mamãe, ela disse, meu filho, não tem condições. Pedi a papai, eu não tenho condições. Mas eu vou dizer o que foi que aconteceu, como foi que eu comprei minha bicicleta com 15 anos. Papai comprou uma geladeira, uma frigideira, é o novo. E foi a primeira geladeira da rua, então foi que eu tive uma ideia. Digo, mamãe, e se eu fizer aqui, a senhora me ensinar a fazer picolé? E os meus vizinhos iam lá em casa comprar o picolé, lá em casa. Quando eu estava estudando, mamãe vendia lá, ou seja, eu juntei o dinheirinho todinho, e eu disse, eu só quero comprar uma bicicleta 0 km. E fui lá e comprei a minha bicicleta. Isso é o quê? É ter iniciativa, minha gente. Quando você tem que ter um problema, você tem que perguntar o que é que eu tenho que fazer para resolver esse problema. E se você não sabe o que fazer, pergunta aos especialistas. Eu acredito muito nisso. Viu, Marcos? Eu sou fã da área de gerenciamento de projetos e diz o seguinte, nunca faça nada na vida
sem perguntar aos especialistas. É burrice você querer inventar a roda. Se Eu já teve acredito alguém muito. que pesquisou antes de você, faça isso. E olha, na área de gerência de projeto, tudo que eu vou fazer, eu pergunto a alguém. Vou dar só mais um exemplo. Eu fui viajar para Santiago. Eu perguntei pelo menos a uns 6 colegas que já tinham visitado. Eu fui no YouTube, eu comprei livros, ou seja, perguntando os especialistas para quando eu for executar esse projeto, eu diminuir a minha possibilidade de erro. Então, A nesse ambiente, incerteza, né? Você está diminuindo a incerteza. certeza. É Então, isso. nesse MBA, a gente está reunindo os melhores professores do Brasil. Agora, é só gente que tem experiência, nada de teoria. A teoria tem que ser para você saber que a ciência está suportando você, mas você vai aplicar na prática essa sabedoria e esse conhecimento que a gente tem de cada professor. Então, esse é um curso diferenciado. Não existe no mercado, é o único do Brasil com essa pegada. Então, observe, você ter pessoas como o professor Éder, o professor Marcos, o professor Bezerra e tantos outros professores, que quem quiser, o Marcos, será que se você pudesse até hoje, botar agora aí Já botei aqui, ó, o seu curso aí, telefone. quem quiser, né? Agora tem um problema, né? A gente tem as vagas são limitadas e a gente trabalha. A mesma coisa aconteceu com a pesquisa operacional. Muitos alunos deixaram para depois e queriam entrar na turma de pesquisa operacional, infelizmente já está fechada. Então, quem quiser efetivar sua matrícula logo, inclusive a gente está dando uma promoção, eu preparo o primeiro lote, se você é da Casa da Pesquisa Casa da Operacional. Pesquisa Operacional, do Estado de Dados, ou até mesmo é um dos nossos colegas, a gente está dando um desconto especial na matrícula e nas mensalidades. Então, corra para não perder o prazo do primeiro lote, porque depois, mesmo que você queira pagar, não vai ter vaga para todo mundo. O valor cheio não vai. Nem mesmo que seja, porque teve gente implorando para pagar o valor cheio para entrar em pesquisa operacional. Então, infelizmente, já fechou a turma, porque completou. A gente trabalha com um número reduzido de alunos, porque o curso é ao vivo, as aulas são remotas, e as aulas são gravadas e editadas e liberadas para o aluno. E não tem esse negócio de prova, não. Tem aplicação prática, trabalho em equipe, que você vai aplicar na empresa que você trabalha, ou então a gente quer criar startups, a gente quer mudar o PIB desse país. Só tem uma maneira da gente mudar o PIB desse país, é com iniciativa. E a gente vai pegar você pela mão e vai mostrar de que maneira você pode se associar com professores e com colegas para criar consultorias, porque o Brasil tem uma grande vantagem. Está tudo por ser feito. Tem tudo para ser feito. Olha, o que a gente pode ajudar as nossas empresas nas nossas cidades, em qualquer cidade do Brasil, uma pessoa pode fazer esse curso de otimização e bater na porta das empresas e oferecer uma consultoria. Se você economizar 1 centavo em uma operação, no ano, aquilo pode representar muito dinheiro. Então, essa é a grande sacada, é a grande pegada desse nosso MBA. Esse é único, é diferenciado. E o nosso foco no sucesso do aluno. Não, e tem um outro detalhe, né, professor? Que o Éder pode explicar melhor para a gente. Quem fizer esse MBA, na verdade, vai sair com 2 diplomas. Vai sair com o diploma de especialista, né, do MBA, e vai sair certificado, né, Éder? Fala aí, explica aí, com Lean Six Sigma, é isso, né? aí. Black Belt. Exatamente. Nesse MBA nosso, a proposta é esta. A gente vai ter um diploma do MBA de melhoria de processo e otimização, e você vai receber é um diploma voltado a um diploma acadêmico, né? Isso. Lá da Universidade do Professor Bezerra, né? Vai ser a especialização MBA, nível de especialização em otimização e melhoria de processo. Agora vai ter um outro diploma, um outro certificado mais voltado para o mercado. Né? Exatamente, que é uma parceria que a minha consultoria está fazendo. Você recebe um certificado de Lean Six Sigma, Black Belt, PO. Não esquece, que nós vamos ter PO, dá com pau no nosso curso. Explica aí o que significa esse PO aí no final, que é para a turma. Pesquisa operacional, ciência do coração aqui, ó.
Meu amigo, é o único do Brasil que vai ofertar isso aí. É o único do Brasil. É o único. Pois é. Então, aí, comenta aí com os seus amigos, viu, Diego, o Tiago, aí, o Éder também estava até perguntando qual é o curso que ele tinha que fazer. Pronto, Éder, esse é o curso. É esse O aí, Éder ó. perguntou, o professor Marcos, eu acho que foi, não sei Foi se o foi... Anderson. O Anderson estava perguntando, qual curso esse que ele aqui é o recomenda. curso. Esse aqui é o curso. O doutor Marcos recomenda, o professor Éder recomenda e o professor Bezerra recomenda. Esse é o curso. Esse vai fazer a grande diferença. É o Anderson, né? Isso aí. Bem, meus amigos, então era esse o nosso papo de hoje. Aprendi demais aí, mais uma vez, com o professor Éder. Agradeço aí a sua disponibilidade. O Éder, aí o Anderson aí falando. É esse aí, Anderson. É o melhor curso aí dentro do que você está estudando, né? Para o seu perfil. É o curso de otimização e melhoria de processo, em que nós veremos muita pesquisa operacional também dentro desse curso, né? E você vai sair com 2 diplomas, né? Um do MBA e outro com a certificação Lean Six Sigma, né? Essa que é a ideia. Então, Ô, Éder e Marcos, e o que? Olha, uma das coisas que eu não vou admitir é o seguinte: é o cara que não tem ambição de ganhar dinheiro extra, porque já pensou? Você, mesmo que você esteja trabalhando na sua empresa, você pode fazer consultorias e ganhar dinheiro extra. Ô, Éder, você que já deu centenas, milhares de consultoria, fala aí qual é a grande vantagem de você ser consultor. Porque você pode trabalhar como um projeto. Qual é a vantagem? Você entra com data para começar e data para terminar, para dar aquela consultoria. E se você não se sentir à vontade para dar aquela consultoria inicial, você pode aproveitar um conhecimento dos professores, dar uma consultoria em parceria, ou então, pelo menos, o professor vai lhe orientar como é que você deve abordar a empresa, como é que você deve fazer aquela consultoria. E isso você pode ganhar 50 mil, 60 mil num ano a mais. Mestre Bezerra, eu faço isso com os meus alunos o tempo todo. Show de bola. O Jefferson está aí perguntando, professor Bezerra, o desconto será disponibilizado em qual ocasião? Como é que vai ser essa dinâmica? Eu vou até dizer aqui como vai ser esse desconto. Nós estamos com um desconto de 50% na matrícula, para quem efetivar essa matrícula até sexta-feira agora, e vamos dar para o primeiro lote 30% nas mensalidades. Agora, inclusive, a gente, para não deixar ninguém de fora, a gente tem 3 opções de investimento. Você pode investir em 12 vezes, em 18 e 24 meses. Porque o curso tem uma duração de 18 meses. Porque em dezembro a gente dá mês de férias e tal. Mas é o que acontece. Professor, o meu rendimento, o meu salário não dá para pagar em 18 meses. Então, você tem a opção de fazer em 24 meses. Porque a gente não quer deixar ninguém de fora. Para o cara não ter justificativa para não pular para dentro. Só aquele cara escasso, com uma mentalidade escassa, não vai entrar nesse MBA, porque esse é o único que vai pegar você pela mão e vai mostrar como você vai ganhar dinheiro. Só de bônus, nós vamos mostrar como você vai economizar todo mês de 300 a 800 reais. Isso aí é sem ter que cortar cafezinho. A gente vai mostrar isso para quem se matricular. A gente vai deixar claro que isso aí vai ser bônus, vai ser hora extra. A gente vai vamos marcar uma live só para tratar desses assuntos. É extra. Você vai ganhar uma mentoria de carreira no valor de 5 mil reais, grátis, do professor Bezerra e do professor Marco e do professor Éder. A gente vai fazer uma live fechada, no grupo fechado, no Zoom, para os alunos, e a gente vai tirar todas as dúvidas. Para você ter uma ideia, eu tenho 10 livros publicados e 3 são como você ter um currículo magnético. O segundo é como você se sair bem numa entrevista de emprego. E o terceiro é como você tem que ter um LinkedIn magnético. Você tem que ter essas 3 coisas. Então, você vai receber esse bônus. Aí é bônus, porque o nosso objetivo, nós trabalhamos por propósito. Eu, professor Marcos, o professor Éder, a gente trabalha por propósito. Dinheiro é consequência.
quando a gente bota o propósito na frente, não é não, Marcos? Não é não, Éder? Isso faz né? a diferença. Dinheiro é efeito, não é causa. É isso. O Anderson já falou, o Anderson comentou aqui, ó, vou entrar em contato com o mestre Bezerra, então. Sou da mentoria do professor Marcos, da Casa da Pesquisa Operacional e da comunidade Stat Dados. Então, ó, o Anderson já vai pular para dentro aí do nosso MBA. Pula para dentro. O investimento é troco. O investimento é troco perante os resultados. E, na verdade, professor, vai sair de graça o MBA, porque só a certificação Lean Six Sigma do professor Éder já é mais cara que o MBA. Bote mais aí a consultoria. Bote mais R$5.000 da minha consultoria, que vai ser uma consultoria coletiva. E bote mais aí que eu vou ensinar. Nós vamos ensinar como você economizar no mínimo R$6.000 no ano, sem ter que cortar cafezinho. Sem ter que cortar cafezinho. Como é assim, professor? É milagre, não. Vai sair de graça. Vai sair de graça o curso. Vai sair... Né, dá 200 e poucos reais por mês, você não come nenhuma pizza, né? Com a esposa. Você não come nenhuma pizza no sábado. Quer dizer, é troco. É troco. Mas é o que você falou, né? A pessoa tem que ter uma mentalidade abundante. Tem que estar com o mindset setado para abundância, para riqueza, né? Se a pessoa ficar com medo, acanhado, né? Aí o mindset dela está, né, setado aonde? Na miséria, na falta, na escassez. Né? Na escassez, na reclamação. Não é o que a lei do triunfo fala. Não, aí é uma vida de derrota, é uma vida só contando derrotas, né? Derrota atrás de derrota. Então é preciso virar esse jogo. Ô, Marcos, agora fala aí a importância do network, Marcos. Porque olha, nós estamos já como MBA em pesquisa operacional, rodando. Marcos, fala aí, quanto é que vale a network que é formada por você tem assim os professores e os alunos, o WhatsApp, o grupo, e o assunto que é o tempo todo se apresentando a oportunidade de emprego. Aquele grupo é fantástico. Fala aí, Marcos, quanto é que vale essa... Você não sempre fala que seu filho paga R$10.000, não é isso? Por ano. Mas só agora ali não tem conhecimento nenhum, não. É só network. É só para bater papo. Inclusive, ele agora está em Belo Horizonte. Está passando uma semana em Belo Horizonte fazendo reunião de network. Reunião de network, uma semana. Então, é isso, né? E esse nosso grupo do MBA em PO é fantástico, né? Tá o Diego aí, que é nosso amigo, né? O Diego Prata, atua em várias áreas, atua na construção civil, atua no ramo hospitalar. Rapaz, às vezes, uma pessoa que você conhece dá um telefonema, resolve um problema que você jamais poderia ser capaz de resolver. Às vezes, um telefonema. Ô, Diego, me ajuda aí. Eu estou aqui com a minha esposa passando mal, você que trabalha na área hospitalar. Quem que eu tenho que procurar aqui no Rio? Ele, não, Marcos, fala com não sei quem que ele vai te ajudar. Quer dizer, em 2 minutos você resolve o seu problema. Mas, para isso, você tem que ter um networking ativo e sadio, né? Você tem que ter um... Né? Como eu falei... Tem abundância, né, Marcos? Oportunidade de emprego. Todo dia eu recebo várias oportunidades. Já pude passar essas oportunidades para vários alunos, né? Meus alunos, o pessoal diz que está ruim de emprego, meus alunos escolhem emprego. Sai de um, vai para outro que paga o dobro, sai do outro, vai para outro, e emenda mestrado no doutorado, né? Vê o Cláudio vai colar grau, o Cláudio saiu o resultado, passou ontem, né, para o mestrado na Universidade Federal. Ele vai colar grau na semana que vem. E já está no mestrado da Universidade Federal. E é CEO de uma startup. Então, quer dizer, é isso, né? Você tem que estar com a sua mente sintonizada com a abundância, com a riqueza, com a vitória. É isso, né? Não tem segredo. O ambiente que faz o monge é o ambiente. Não tem o monge segredo. É que faz o ambiente. Então, se você está no meio de pessoas prósperas, você vai progredir. Isso não tem erro, não tem erro. Aí o Diego falando, conhecer gente é melhor do que ter dinheiro. É verdade. Conhecer gente é melhor do que ter dinheiro. Vale mais que dinheiro, é verdade. Vale mais. Né? Bem, meus amigos, então é isso. Foi uma grande satisfação estar
nesta cátedra, mais uma noite, né? Com grandes mestres aí passando um pouco da sua experiência. E é o que o professor Bezerra sempre fala, né? Preciso ter humildade, né, para aprender com aqueles que também não sabemos tudo de tudo, sabemos um pouco mais do que os demais num determinado campo de conhecimento, é só isso, né? Não somos gênios, não somos gurus, nada disso. A gente só tem um pouco mais de experiência numa área bem delimitada do conhecimento humano, né? E aí, quem for esperto, né, cola com a gente para... Né? A gente só nasceu antes, é só isso, né? A única diferença entre a gente e vocês é que a gente nasceu antes. Só isso, né? Ô, Marcos. Sim, professor. E outra coisa, a gente vai começar do absoluto zero. Porque eles dizem, será que isso é para mim? Será que eu vou dar conta? Não. A gente sempre começa do absoluto zero. É do absoluto zero. A gente vai pegar você pela mão, dar o absoluto zero e vai levar você para o avançado. Esse aqui é o grande diferencial. A gente quer, inclusive no Marcos, quando ele deu a disciplina de fundamentos de pesquisa operacional, ele disse, olha, vamos fazer vou nivelar aqui, e muita gente que já tinha experiência disse, adorei esse assunto, da maneira como o professor Marcos tratou, a didática, e ele gosta de dar uns exemplos tão práticos que a gente diz, meu Deus, como é fácil assistir uma aula com o professor Marcos, porque ele usa exemplos do dia a dia, meu amigo. Não é negócio que está na Lua, não. É que no nosso dia a dia. Nesse sábado agora, nós passamos a manhã inteira discutindo como é que a gente usar o método Analytic Hierarchy Process para comprar uma cerveja. Vamos lá, vamos escolher uma cerveja. Gelada ou não? Né? Peraí, da Ambev, Papapá, Antártica, Brahma. E a gente foi construindo ali, estruturando o problema, que vimos que o que parece ser um problema, né, aparentemente simples, não é tão simples, ainda mais quando você tem uma decisão colegiada, né? Então, quer dizer, isso deu papo para a manhã inteira para escolher uma cerveja. Imagina se for para escolher um local para instalar uma usina nuclear, né? Para escolher uma cerveja, a gente ficou 4 horas discutindo, estruturando o problema. Imagina uma usina nuclear, né? Ô, Marcos, se você usou esses conhecimentos para selecionar uma cerveja, esse mesmo conhecimento é aplicado para selecionar uma usina. E você aprende de maneira lúdica, de maneira simples. É o seguinte, o segredo do sucesso é a simplicidade, é você pensar nos pequenos problemas. Esse é que é o segredo. Olha, todas as pessoas de sucesso pensa num pequeno problema. Você tem um problema, você diz, o que é que eu posso fazer só para melhorar um pouquinho? É a sua visão do Kaizen, não é isso? É isso, Kaizen, né? O Éder é apaixonado por isso. Você tem que perguntar, o que é que eu posso fazer só para melhorar um pouquinho? Esse é o sucesso. Esse é a grande sacada. É o pulo do gato. A palavra é o pulo do gato. É o pulo do gato, Bem, meus amigos, então, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Olha, Marcos, quer dizer que eu já recebi muitas pessoas aqui que já entraram em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou responder agora, depois de terminar a live. Então, vocês que mandaram aí, eu vou responder aqui. Só no meu LinkedIn essa semana eu já recebi mais de 10 contatos. Passei o seu contato, né, para a gente já ir fechando. Eu também. Tá bom. Boa noite, então, pessoal. Fiquem com Deus. Gratidão. Boa noite, pessoal.